estava fazendo assim para ver se vocês batiam palma. Acho que ainda dá certo. Pá. Passou. E aí? Pense um cara que faz muita coisa ao mesmo tempo, e é desde pequeno. Pensa uma criança que não conseguia ficar quieta. Parece que tinha um faniquito no rabo. Nunca parou na vida. Sabe qual é a frase que eu mais escutei e escuto em toda a minha vida? Haroldo, te senta. Sempre foi assim. Hoje eu escutei isso. Eu escutei isso ontem. Haroldo, te aquieta. Direto, frescando, viçando. Um prurido, um cacoete. Eu nasci na Avenida Duque de Caxias, no centro de Fortaleza, em frente ao Denox. Muito carro, muito ônibus, nada de árvore, muita gente passando. Eu ia de casa para o colégio e do colégio para casa. Eu só conseguia fazer esse caminho. Adorava a minha casa, mas eu fugia da minha casa para o colégio. Eu adorava o colégio, mas eu fugia do colégio para a minha casa. A minha casa não era um lugar ruim, não. Era um lugar que tinha muitos livros e muitos discos. 3.000 livros. E eu podia consultar o livro que eu quisesse. E abandonar a leitura a qualquer momento. Eu poderia ouvir qualquer disco. Mas eu podia interromper a audição quando quisesse. E os meus pais nunca reclamavam disso. Eles só queriam que eu colocasse o livro e o disco no mesmo lugar. No colégio, assim que eu chegava, aquele lugar lindo, eu fugia da sala de aula. E quando alguém conseguia me capturar, eu fazia de tudo para fugir de novo. Na hora do recreio, eu fugia para dentro da sala de aula. O banheiro masculino não era interessante, era banheiro feminino. E eu não tinha esse tesão ainda em meninas, ainda não. Depois foi, né? Enfim. Eu não conseguia parar quieto. E nem sempre era compreendido, tá? Eu tive a sorte de ser o primeiro menino a aprender a ler. Mas ainda assim eu era visto como o diferente, o esquisito. Uma vez eu fui para o colégio sozinho para receber a medalha de melhor aluno, porque eu tinha tirado as melhores notas. Mas a mamãe já não foi comigo. Eu desconfiei, mas, enfim, fui lá. Não recebi. Isso aconteceu há alguns anos seguidos. Para falar a verdade, eu nunca recebi uma medalha. Apesar de estar tendo essa alegria maravilhosa de estar no TEDx. Eu venci, o jogo virou. Mas eu nunca recebi uma medalha por êxito técnico, por êxito estudantil. E aí eu comecei a ver, tem alguma coisa errada comigo. Mas para minha mãe não tinha. Para os meus pais nunca houve. O meu pai tinha muito orgulho de dizer que eu lia de tudo a toda hora. E ele falava isso com muita alegria. E eu olhava assim para ele. Vale. Ô besteira. A mamãe dizia que eu era super inteligente. Eu nem acreditava, nem duvidava, sabe? Mas era o que ela vivia dizendo. E a gente vai crescendo, começa a ouvir vozes outras que não são dos nossos pais. Fui ficando adolescente, com 16 anos eu ganhei um festival de humor aqui no Ceará, no Brasil, para quem não sabe. O Ceará, no nordeste do Brasil, é um polo exportador de chifre de humoristas. E eu sou um desses humoristas ou atores comediantes dessa terra tão maravilhosa. E com 16 anos eu ganhei um festival muito importante num shopping em Fortaleza, que revelou outros tantos humoristas, ao lado de Edmilson Filho, que para quem não sabe, é um outro ator comediante de Fortaleza, que estudava comigo no colégio. No outro ano, eu me tornei presidente do Grêmio, ingressando no movimento estudantil. Eu fazia parte também da seleção de vôlei, de basquete e de futebol de salão, sendo reserva nas 3. Eu participava de feiras de ciências, eu participei de todas as competições de poesia. Deixei cair uma poesia no chão para que o professor visse. Ele, uau, que lindo. Não ganhei o concurso, mas eu estava lá na poesia. Tudo eu participei. Não consegui me inscrever no concurso de rainha do colégio. Não rolou. Mas tudo eu participei. E continuei com uma boa performance estudantil. Até que chegou um determinado momento. Está me filmando? Ai, que lindo. Em que... Vocês riem de tudo, né? Enfim. Até que chegou um momento... Tá bom, mulher. Até que chegou um momento em que eu resolvi fazer o vestibular. E aí, velho, pense um cara que queria fazer engenharia, arquitetura, direito, gastronomia, teatro, tudo. Queria vender jornal, tudo eu queria fazer. E resolvi fazer direito e história.
E fiz as duas faculdades ao mesmo tempo. No curso de História, eu era chamado de playboy. E no curso de Direito, eu era chamado de comunista. Eu andava com a calça rasgada e brinco e colarzinho de maconheiro. Não que eu fumasse maconha, mas é possível que eu tenha fumado. Aqui tudo que a gente faz vocês notam, né? É muito... Vocês são muito ligados, cara. É muito complicado. Enfim, o homem dividido, fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. E aí comecei a aprender a tocar violão, porque digamos que eu não era um exemplo da beleza do final do século passado, entendeu? Vou aprender a tocar violão e cantar para ver se melhora alguma coisa. Aí comecei a tocar violão. Chegou um momento que no final da faculdade eu fazia voz e violão na noite, eu estava fazendo show de humor, eu estava estudando Direito e estudando História. Até que no final do semestre, uma aluna do curso de Direito chegou para mim: Haroldo, tu sabe que... Vou até olhar para a câmera. Haroldo, tu sabe quem é que nunca vai advogar na vida? Quem? Tu. Eu digo: por que, fulana? Haroldo, para advogar, precisa ser todo arrumadinho, focado. Tu tem um foco muito acima. Man é uma coisa que você usa aqui no Ceará. Um vocativo que serve tanto para homem como para mulher. Man. É uma abreviação de macho. Na Jamaica também se usa. Take it easy, man. Entendeu? É muito parecido. Aplaudam. Muito espontâneo, não é isso? E eu acreditei nisso que ela falou. Ela falou, inclusive, Haroldo, advogado, precisa ser focado, discreto, calado. Não pode fazer amizade fácil como tu faz, cara. Tem que ter uma camisa por dentro. E detalhe, olha o que é que ela falou. Na hora eu nem me impressionei. E tem que ser branquinho. Hoje eu dou uma vaia para essa pessoa interna, sabe? Ei! Eu dou. Acho paia. Paia é uma outra palavra que vem do... Enfim, deixa para lá. É uma palavra cearense. Palha. Não curto isso que ela falou. Não concordo. Tem nada a ver. Não por isso. Não pelo critério racial. Seria melhor. Étnico seria melhor ou pior. Advogado ou não advogado. Mas eu acreditei nisso. Falha minha. Eu acreditei nisso. Durante 3 ou 4 anos da minha vida. Enfim. Eu acreditei no que ela falou. E eu mudei a pessoa que eu era. Eu comecei a me especializar em ser quem eu achava que a humanidade queria. E não obstante eu ter 2 pessoas na minha casa, as mais importantes da minha vida, eu suponho que as correspectivos pais e mães dos senhores também sejam as mais importantes pessoas, mas não obstante o que eles diziam, que eu era muito inteligente, eles ainda dizem até hoje, e que eu super capaz, eu não acreditava, eu comecei a escutar as pessoas. E aí esses 4 anos de advocacia, eu me tornei uma pessoa circunspecta, trancada para dentro. Olá, como vai? Tudo bem? Para que fazer amizade? Fazer amizade não é legal, não vai me ajudar. Eu tenho que mostrar uma distância para o cliente. A advocacia não acontecia. E quanto mais não acontecia, o resultado era outro. Aí é que eu ficava ruim mesmo na advocacia. Compreendido? Aí, muita infelicidade. Tem aqui, uma pessoa que faz muita coisa ao mesmo tempo. Aqui, eu aqui. Eu faço muita coisa ao mesmo tempo, mas não sou eu esse na foto, tá? Não sou eu, é outra pessoa. Eu acreditei nisso. Entrei num processo de depressão muito grande, profundo. Tentei me matar algumas vezes. Eu tenho a sorte de ter uma irmã psicóloga maravilhosa, que chegou aí na minha casa, numa tarde, como qualquer outra, onde eu estava cansado da minha vida, cansado de ser o projeto de fracasso. Quando eu fiz a alfabetização, 1ª, 2ª, 3ª, 4ª série, eu ouvi sempre dos meus professores: você será um fracasso, você não vai ser nada na vida, você não para quieto, você não serve, você não consegue fazer a tarefa até o final. Você não consegue fazer nada até o final. Você não brilha. Você não é inteligente. Você é burro. Eu escutei isso a vida toda. Incrivelmente, isso não me afetou na infância e na adolescência. Porque eu tinha pais maravilhosos. Como de fato eu ainda tenho. Mas aí saindo de casa eu comecei a escutar. Isso que é uma constante na nossa vida, a humanidade querer dar opinião. Eu ouvi um médico dizer que quando você está entrando num processo de dividir suas dores com as outras pessoas, você tem que primeiro ouvir do que dar uma opinião, né? Isso é muito importante. Enfim,
Eu me lembro muito bem, eu fui posto para fora de sala por um professor, e ato contínuo fui suspenso pela coordenação. A minha mãe ligou para o colégio e falou com o professor. Professor fulano, eu tinha 13 anos de idade. Aproveitei e fui para extensão, coisa que vocês mais jovens não sabem o que é. Extensão, sabe? Você tem um telefone numa casa e tem no outro, você pega. É um negócio meio doido, é muito difícil. Fui lá para a extensão, ouvi. E a mamãe dizia o seguinte: o meu filho é a criança mais inteligente que existe nesse colégio. O meu filho é o mais capaz de todos. Mas, de fato, ele tem um faniquito. Tem um negócio que ele não consegue estar quieto. Eu não sei não, o nome disso, não. Eu não tenho estudo. Mas eu tenho certeza que é alguma coisa que pode atrapalhar ele, como pode ajudar. Minha mãe, com oitava série, ela falou isso. Anos depois, uma colega de faculdade, onde hoje eu leciono Direito, e essa colega leciona na psiquiatria, ela chegou para mim: Haroldo, vamos conversar? Vamos. Me falou uma besteira, me mandou eu para um psiquiatra, o psiquiatra diagnosticou. Eu sou portador, ou tenho uma condição de TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Para falar a verdade, eu sou tão TDAH, que se você olhar no Wikipedia, vai ter um momento que vai ter minha foto lá, do lado do verbete do TDAH. Eu não consigo fazer uma coisa só se eu estiver apaixonado pelo tema. Haroldo, vamos dar uma aula sobre o novo Código de Processo Civil aplicado ao processo de trabalho. Massa, vou fazer um materialzinho. Aí começo a estudar. Se eu me apaixono pelo tema, já era. 5 dias seguidos estudando, 55 páginas. É assim que funciona comigo, sempre funcionou. E para me dar bem, eu precisei conviver com isso. Reconhecer que isso pode ser uma grande vantagem e reconhecer que isso pode também dificultar as coisas. Afinal, ninguém é super-homem. E foi o que aconteceu. A carreira acadêmica e profissional é muito difícil, de muitas escolhas e muitas dúvidas. Eu tenho familiares absolutamente inteligentes. Eu tenho uma irmã tão inteligente que ela criou um mundo só para ela. Ela padeceu, entre aspas, de esquizofrenia. Eu tenho uma irmã tão maravilhosa que pode estar música zoada, o pau cantando dentro de casa. Música a todo volume, como é comum na minha casa até hoje, mesmo com meus pais idosos. Mas ela conseguia se concentrar. Eu tenho um irmão que tem uma memória maravilhosa, lembra de tudo. E eu nunca tive essas características de concentração, de memória. Eu nunca tive as características maravilhosas que tornaram meus irmãos as pessoas maravilhosas que são. E eu comecei a me apequenar. E você começa a fingir, sabe? Eu me lembro, formado em Direito, indo para o centro de convenções para um evento. Mamãe, eu não tinha dinheiro nem do ônibus. A mãe me deixava no Monza, né? O Monza, quando chegava, ele tinha cheiro, ele tinha audição, todos os sentidos, ele, sabe? Porque ele fazia barulho, ele tinha uma catinga de óleo queimando, ele tremia o chão. Todo mundo sabia que o Monza estava chegando. Mãezinha, a só me deixar, a senhora para me deixar um pouquinho antes. Você está com vergonha de mim, menino? Não, mãe, não é vergonha não. Pode me deixar na frente. Eu, eita pau. Momentos de tensão. Chegando no centro de conversa. Bença, mãe. Deus te faça feliz. Bença, pai. Porque o papai, ele não fala muito. Uma vez eu fui para um retiro espiritual. Pai, aí eu rezei pra caramba e voltei. Pai, eu queria dizer uma coisa que eu nunca disse para o senhor. Diga, filho. Eu te amo, pai. Eu te amo. Ele, pai, eu quero ir para o Forró dos Três Amores, para o forró, pai. Com um amigo meu vem me buscar, vai me deixar. Nunca saí de casa, pai. Deixa eu ir. Por favor, papai. Ele não vai nem pagar. Ele gosta de mim. Todo mundo gosta de mim. Não sei o quê. 10 minutos depois, enfim. Benção, mãe. Entrei no centro de convenções. Plá. O meu único paletó, a pasta que eu tinha ganho, vendendo os ingressos do evento. Ali o governador do estado, ali o prefeito de Fortaleza, ali a menina que eu paquerava, ó. Só o filé, aciada. Toda gostosinha, velho. E agora, velho? Eu andando lá. Até que determinado momento, eu andando, não, eu acho que eles foram embora. Estou ouvindo mais o carro. Aí eu escuto, Haroldo Filho! Eu digo, não é o que está acontecendo. Diz para mim, Deus, que não é a mamãe gritando. Deus, faz um milagre em mim, não é a mamãe. Aí eu digo, não, se eu continuar andando, vai dar tudo certo, nada acontece. Eu entro aqui, estava chegando perto da porta de vidro, quando eu entrei, Haroldo Filho, seu maluvido!
Nesse momento, o governador, o prefeito, o presidente do OAB, a minha paquera, aquele cara chato da faculdade que estudou comigo, sabiam que eu era o Haroldo Filho Maluvido, advogado. E eu fingindo que estava bem, advogado, ganhar dinheiro. Quando eu me virei, já me virei triste. O que foi, mãe? Tu quer R$5? E eu fingindo que estava bem na advocacia, montei um escritório no edifício, não vou dizer o nome, Peba lá no centro. Chega um cliente, finalmente chega uma pessoa que provável cliente, bem vestido, que só tinha esmoléu, né? Chegava lá, opa, tudo bem, eu fingi na hora que estava no telefone. Fingi. Não, todo juiz gosta de mim hoje. Não, eu sou um dos melhores advogados da nova geração. Não, todos me temem hoje. E aí eu desliguei quando o cara fala. Eu digo, tudo bom? Tudo bom. É que eu vim consertar seu telefone. Gente, eu voltei, resumindo, triste, infeliz, pobre, resolvi voltar a ser quem eu era. Fazer tudo que eu me sinto capaz de fazer, ou que eu gosto de fazer. Hoje eu me tornei advogado, professor de direito, vlogger. Eu faço alguns documentos de política, história. Eu sou cantor, eu sou ator, comediante. Muita gente me conhece. E uma coisa está ajudando a outra. No final das contas, eu lembro do que a mãe me falou e do que meu pai me falou. Isso eu coloco dentro do meu coração todos os dias. E não me importo de ser chamado de palhaço, porque ser palhaço é a coisa mais linda que o ser humano pode fazer. Miremos-nos nos exemplos das crianças. E para aquelas pessoas que têm TDAH, eu ainda vou frescar aqui porque ainda tem 1 minuto, ó. Enfim, para aquelas pessoas que têm TDAH, eu só tenho um recado aqui. É um livro novo chamado Bíblia. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Tenha uma boa noite. Muito obrigado.